Olá pessoal, mais uma semana começando e o desafio das dicas, uma dica por semana para a gente melhorar o nosso dia a dia, a nossa produtividade e melhorar o nosso desempenho no nosso trabalho e na nossa vida. Hoje eu escolhi falar para vocês um pouquinho sobre metas, mas não como criar metas, como criar indicadores para ver se a gente está cumprindo as nossas metas, mas falar um pouquinho do que nos motiva a cumprir as metas, né? É muito importante a gente ter muito claro na nossa mente o que a gente quer executar no nosso trabalho, na nossa vida, no nosso dia a dia, o que a gente quer alcançar, né? Os nossos objetivos a ser alcançados. Então, para a gente criar esses objetivos, a gente precisa criar metas para a gente conseguir chegar aonde a gente está buscando. Então, pode ser desde o trabalho até na nossa vida pessoal, o que a gente almeja. Eu quero trabalhar para eu conseguir comprar um carro. Então, você vai criar metas para como comprar esse carro. Eu quero emagrecer, que é uma meta pessoal. Então, a gente precisa criar objetivos para a gente conseguir cumprir essas metas. E muitas vezes o nosso dia a dia nos consome e a gente, né, começa a procrastinar, né? Por exemplo, essa semana foi uma semana bem puxada e hoje, né, eu criei esse desafio de uma meta por semana. E hoje era um dia que eu queria só estar aqui descansando ou indo encontrar minha família, fazer alguma coisa que não me consumisse um tempo de trabalho. Mas eu criei um objetivo de fazer esses vídeos e isso é o que motiva, né, essa meta. Então, às vezes a gente cria esses objetivos e a gente não tem vontade de cumpri-los, porque a nossa vida é muito dinâmica, acontecem várias coisas durante o período da nossa semana, do nosso dia, que a gente quer mesmo procrastinar e quer fazer outras coisas. Mas a gente precisa criar motivações para que a gente consiga atingir as nossas metas. E isso a gente só vai conseguir se a gente criar uma disciplina, se a gente criar uma vida disciplinada para conseguir atingir os objetivos. Porque independente de ser uma coisa boa ou ruim, a gente cria uma disciplina para as coisas. Então, por exemplo, hoje eu estou criando uma disciplina de fazer os vídeos aqui para vocês. Então, mesmo que eu esteja num período que eu não estou muito afim de gravar os vídeos, eu me policiei para que eu cumprisse essa meta. Então, eu criei uma disciplina de toda semana gravar um vídeo. E se eu começar a parar de gravar o vídeo quando chega um momento que eu não estou muito afim de gravar, isso vai acabar, a minha meta vai acabar indo por água abaixo. Então, eu criei essa disciplina de, mesmo não estando muito à vontade para executar determinada tarefa, eu executá-la independente do meu estado de espírito. Então, é importante nem que a gente, né, faça essa meta não com tanta motivação, com tanto esmero, a gente tem que se policiar para a gente executar a tarefa. Porque aí a sua mente vai criando essa rotina, né, no seu mês, na sua semana, que aquela atividade tem que acontecer. E aí fica mais fácil de você executar a atividade. E é normal você não querer, né, fazer a atividade, porque a nossa vida nos demanda várias, né, atividades que a gente chega num ponto que a gente está cansado e a gente quer mais descansar do que executar uma atividade. Mas se a gente não se policia e não cumpre, a gente sempre vai deixar com que o nosso dia a dia faça com que a gente perca o nosso caminho. Então, é importante quando a gente
determina um objetivo na nossa vida, a gente, mesmo que a gente, né, que bata aquela vozinha lá, não, vai lá, descansa, depois, amanhã você faz, né, essa coisa do procrastinar, na vida, todo mundo tem isso, né, a diferença é que tem algumas pessoas que falam, não, eu não vou deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje, ou tem aquelas pessoas que falam, ah, não, tudo bem, eu vou fazer amanhã. Então é importante você começar a, né, criar essa rotina de não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, determina também metas fáceis de serem cumpridas, porque não adianta fazer metas que são muito difíceis de serem alcançadas. Então, por exemplo, eu tenho algumas amigas que, não, agora eu defini que eu vou guardar tantos por cento do meu salário, todo mês. E aí eu pergunto para ela, mas quanto você guarda hoje? Hoje eu não guardo nada. E eu falo, mas aí o que vai acontecer no final do mês quando você não conseguir guardar? Não, aí no outro mês eu vou tentar de novo. Só que essa questão de você nunca conseguir cumprir uma meta, isso vai te desmotivando. Então, não adianta a gente criar metas muito audaciosas que a gente não consiga cumprir. É mais fácil a gente criar metas pequenas e a gente conseguir ver que a gente está conseguindo cumprir aquelas metas, porque a partir do momento que você cumpre, o seu cérebro tem uma motivação, né? Ele é como se você tivesse ganhado uma recompensa, que você conseguiu atingir, executar aquela atividade. Então é importante você conseguir criar metas que você consiga cumprir. Não adianta você ficar criando metas que você nunca vai cumprir e que sempre no final você vai se frustrar. Então, independente dessas metas serem do seu trabalho, serem da sua vida pessoal, crie metas que você sabe que é possível cumprir. Mas também não cria meta fácil, né? Que assim, que qualquer coisa já virou meta, então é retribuição. Não. Crie metas que você consiga medir, por exemplo, eu quero guardar 10% do meu salário. Então, crie essa meta e vê se você consegue, que você vai ver que no final do mês você vai ter uma recompensa, né? A sua mente vai falar, pô, legal, consigo. Por exemplo, no seu trabalho, crie metas, eu tenho que entregar o relatório todo dia 10. Se você não conseguiu entregar todo dia 10, tenta mapear o porquê que você não conseguiu. Porque às vezes você não conseguiu porque a quantidade de informação que tem ali para você conseguir entregar até o dia 10 é muito grande. Ou você precisa dividir essas tarefas com mais pessoas. Então, precisa entender. Então, essa criação das metas também vai servir para você conseguir identificar o que você precisa para você cumpri-las. Então, fica mais fácil de você identificar isso do que simplesmente sair fazendo coisas, né, por fazer. E quando a gente cria uma meta, a gente cria uma motivação. E a vida é muito mais, né, fácil da gente conseguir cumprir quando a gente se motiva com alguma coisa. Então é importante a gente criar isso dentro da gente, porque motivação não vem do outro, né? Não tem alguém que vai criar uma motivação para você. Você precisa criar a motivação dentro de você para você conseguir desempenhar as atividades. Eu acho que a máxima, né, da motivação é isso, você não colocar uma expectativa no outro. Você precisa entender dentro de você o que te motiva para você conseguir atingir as suas metas. E metas precisa de métodos, né? As duas palavras, elas são derivadas de uma mesma origem. Por quê? Porque se você não cria um método, você não consegue cumprir. Então, por exemplo, eu criei um método aqui para todo domingo de manhã, né? Durante a semana, eu fico pensando qual é o assunto que eu vou conversar com vocês para devagar um pouquinho sobre essa pauta. E aí eu fico pensando o que eu posso falar que vai agregar no dia a dia de vocês. No domingo é o dia que eu gravo o vídeo. Então, é o dia que eu vou lá, eu me preparo, eu faço um roteiro, entendo o que eu vou falar. Então, eu já criei um método para gravar o vídeo. Então, isso acontece em outros segmentos da minha vida.
criar métodos para que isso aconteça mais fácil de apresentar para apresentar o nosso trabalho. Então é importante ter em mente que se a gente cria uma meta, essa meta ela precisa nos motivar a algo, então tem que ser metas atingíveis, não coisas inatingíveis, porque aí sim, se for uma coisa inatingível, a gente vai procrastinar, né? Então, quando a gente se motiva, a gente cria uma disciplina, essa disciplina entra no nosso dia a dia e que a gente começa a desenvolver os métodos e isso se torna uma rotina. Então, esse é o ciclo das metas. Então, eu acho que é importante a gente definir metas que são atingíveis e não metas que nenhum ser humano consegue atingir. É super importante isso e a gente conseguir criar esse ciclo dentro do nosso dia a dia. Então, como exercício da semana, eu já pratiquei o meu exercício dessa semana, que foi não procrastinar a gravação desse vídeo. Eu tava aqui querendo, não, mais tarde eu gravo e né, vamos ver como que vai ser e tal. Aí eu falei, não, o vídeo tem que ser gravado e tem que ser publicado. Então, vou gravar agora, porque senão eu vou procrastinar e não vou gravar. E vai ficar uma semana sem dica, e o desafio não é esse, o desafio é ter dicas todas as semanas. Então, o exercício dessa semana é entender quais são as suas atividades, quais são as metas que você está criando para você e tentar não procrastinar nessas metas, para você conseguir fazer com que a sua rotina seja incorporada a todas essas atividades. Então, uma boa semana com uma meta aí tangível para que todas sejam alcançadas. E até mais!